estava morto. E quando Jesus chegou até Betânia, as irmãs de Lázaro vieram até Jesus e Marta disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E então Jesus disse para ela: Marta, mas eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus. E aí talvez você pode dizer: mas o que isso tem a ver com essa canção, Ângela? O Senhor ministrava o meu coração. Jesus, ele já sabia que Lázaro estava enfermo. Jesus, ele já sabia que Lázaro estava enfermo. Mas ainda não era a hora dele agir. Talvez se Jesus tivesse ido assim quando ele recebeu aquela notícia, seria apenas mais um milagre normal. Naquela época era normal. Jesus, ele já curava as pessoas. Jesus, ele já curava os doentes. Mas ele ainda não tinha ressuscitado o morto. E então, o Senhor, ele foi ministrando no meu coração. Ainda não era o tempo de Jesus. E talvez hoje você chegou aqui dizendo: Senhor, mas nunca vai acontecer, Pai. E os meus planos, e os meus sonhos. Senhor, há quanto tempo eu espero por isso? Quando vai acontecer, Deus? E a palavra vai dizer então que quando Jesus ele chega, a esperança daquele povo já tinha saído fazia tempo. Jesus ele chegou no quarto dia. Naquela época era normal 3 dias eles esperarem para ver se o morto ressuscitaria. Mas como Jesus ele não age no homem, ele esperou um dia a mais. Porque quando ele faz o milagre, irmão, é extraordinário e é surpreendente. Então nessa noite eu não sei como que você chegou aqui. Eu não sei como anda a sua vida, como andam os seus sonhos, os seus planos. Mas assim como Jesus disse para Marta: se creres, verás a glória de Deus. Você crê que Deus é poderoso? Ele é poderoso para fazer. Queremos trazer a existência ao céu neste momento aqui nessa terra, Deus. Para que o Senhor comece a tocar em cada vida, Senhor, comece a tocar no íntimo do coração, aonde ninguém toca, Senhor, aonde ninguém vê, aonde ninguém sonda. Espírito Santo de Deus, comece a tocar agora neste momento. E aonde tiver uma pessoa com o coração contrito e quebrantado diante da tua presença, Deus, começa a restaurar, Senhor. Começa a transformar, começa a mudar, Pai. Nós queremos ir mais profundo. Nós queremos mergulhar mais profundo nos seus oceanos.
Jesus, nós queremos nos entregar profundamente a Ti, Senhor. Nos guia, Senhor. Nos leva, Senhor, a um ambiente de intimidade, Pai. Nos leva, Jesus, porque quando nós estivermos nesse ambiente, nada mais nos importa, Pai. Nada mais nos importa. O que importa para nós, Senhor, é que nós estamos em intimidade com o Senhor, porque as outras coisas o Senhor cuida, as outras coisas é o Senhor que coloca as suas mãos com a sua infinita misericórdia, Senhor, e nos cobre, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, nós queremos, Pai, mergulhar nas suas águas, Pai. Nós queremos mergulhar nas suas águas, Pai. Nós queremos, Jesus, contemplar os seus milagres. Nós queremos, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, nós queremos ouvir a sua voz nessa noite. Eu quero ouvir a sua voz, Senhor. Eu quero ouvir a sua voz, Jesus. Assim como o Senhor já tem tocado no meu coração, eu quero te ouvir mais e mais. Porque não existe outro lugar melhor para se estar do que na sua presença, Deus. Como eu amo, Jesus, estar na sua casa. Como eu amo, Senhor, estar nos seus atos, Pai. Ah, Senhor, nós queremos ser mais íntimos e sensíveis à sua voz. Sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério.
Obrigado. Obrigado, Ministério de Louvor. Deus abençoe. Obrigado. Vocês têm honrado, né, o nosso altar. Vocês têm sido submissos. Vocês têm sido obedientes. E tudo isso é para a glória do Senhor. A gente vê muitos ministrantes falar, né, que sendo obediente aos seus líderes, você estará honrando o seu ministério sendo obediente ao Senhor. Seja obediente apenas ao Senhor, então vocês já estarão sendo obedientes com o seu pastor e seu líder. Honre primeiramente o seu Senhor, o teu Deus, e aí então vocês já estarão sendo obedientes à sua liderança. Isso é muito lindo. Isso é muito gratificante. Glórias ao Senhor Jesus. Aleluias. Glórias ao Senhor Jesus. Se coloque de pé, igreja. Eu gostaria de orar mais um pouquinho. Aleluias. Glórias ao Senhor Jesus. Eu gostaria de pedir para as crianças também ficarem de pé, para também orar ao Senhor. Aleluias. Sofia também, por favor. Todos que podem, fiquem de pé em reverência ao Senhor. O Senhor Deus tem nos pedido mais reverência nesses últimos dias, e isso inclui os nossos filhos. Não é pegando no pé, não. É que a gente precisa começar a ensinar de agora. E aí eu creio que obteremos um ótimo resultado lá na frente, porque um dia, diante do Senhor, Ele nos cobrará. Aleluia. Não é fácil, os tempos são diferentes, né? As criações são diferentes, mas o Senhor que devemos reverência e respeito ainda é o mesmo. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, já oramos, já entramos em Tua presença, já nos reunimos, estamos em comunhão, Pai, mas queremos Te louvar e Te agradecer pelo resultado deste culto, Pai. Já temos um resultado positivo no final desse culto, Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui, o Senhor ministrou o meu coração durante esses dias para trazer uma palavra, Pai, e eu creio que será uma bênção, Pai, porque o Senhor me falou coisas novas de uma mesma palavra que lemos várias vezes, Senhor, e isso já é um milagre. Estamos, Pai, numa série de mensagens chamados Milagres de Jesus. O Senhor colocou esse tema em nosso coração porque queremos experimentar desses milagres. O Senhor permitiu que homens, Pai, personagens bíblicos vivenciassem isso, e também queremos vivenciar nos dias de hoje, porque também clamamos, também oramos, também nos esforçamos, Pai. Então, se possível for, Pai, permita que experimentamos hoje, nessa noite, Pai. Queremos sair daqui tomando posse dos Teus milagres para a nossa vida. Aplauda o Senhor mais uma vez. A glória do Senhor. Aleluia. Pode se assentar, em nome de Jesus. Então nós temos aí, estamos numa série de mensagens chamada Milagres de Jesus. Milagres de Jesus. E eu vou fazer uma introdução para essa mensagem aqui, de algumas vezes que eu já ministrei sobre esse assunto, mas o Senhor me falou coisas diferentes, né? E eu vou começar naquela história que eu sempre conto, que tinham ali alguns discípulos, algumas pessoas que gostariam de seguir Jesus, né? E isso está lá em Mateus, o capítulo é o 8, quando começa a falar isso. Então ali eles estão, antes de atravessar o mar, antes de entrar num barco, eles falam: Senhor, deixa eu te seguir. E Jesus fala: vocês querem vir, então venham, mas antes eu quero alertar uma coisa: não vai ser fácil, vai haver tempestades, vão se levantar pessoas endemoniadas contra você, vão querer te expulsar dos lugares, vai acontecer muitas coisas, e pode ser que você não aguente. Então pense bem antes de começar a me seguir, pense bem antes de assumir um compromisso.
Então, diante dessa realidade, algumas daquelas pessoas que estavam ali falou: pensando bem, Senhor, eu preciso primeiro ir avisar a minha esposa. E outro diz: pensando bem, Senhor, deixa eu primeiro enterrar o meu pai, ele já está nos últimos dias. E Jesus, olhando para esses homens, fala: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Parece uma frase muito difícil, muito dura, né, para aqueles homens, mas é Jesus tentando aplicar uma realidade, tentando dar um choque para que eles percebam, porque se eles forem submissos, se eles forem obedientes, seguindo Jesus, Jesus livraria os seus parentes da morte. Ainda hoje, quando estávamos ali, o Marcelo chegou e falou uma frase. Eu falei: é sobre isso, Marcelo, que eu gostaria de ministrar hoje. Se cada família tiver um representante que venha na casa do Senhor buscar, eu creio que lá na frente poderemos falar igual Josué falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso é profético. Alguém dentro de uma casa tem que pagar o preço. De novo você pode perguntar: pastor, mas agora é pela graça, é de graça, não devemos mais nada. Mas talvez alguém tenha que se posicionar dentro de uma família, dentro de uma casa, de um relacionamento. Alguém tem que estar mais forte para levantar o outro que está fraco espiritualmente. Então essa passagem continua, e alguns homens são corajosos, decidem entrar dentro desse barco. E é com Jesus, não é com o pastor Adriano, não é com a pastora Amanda, é com Jesus que eles entram. E estão felizes. Na verdade, eles decidiram seguir Jesus porque experimentaram, viram muitos milagres, viram maravilhas, viram curas extraordinárias. Então eu falo: Jesus, eu quero ir com você. Jesus explicou o contexto, falou que haveria perigos, que não seria fácil, mas alguns deles insistiram e entraram no barco. Então, no começo do percurso, os novos convertidos, novos na fé, começam a entrar numa tempestade. Nessa mesma passagem que eu estou falando de Mateus 8 ainda. Então começa uma tempestade, e o mesmo Jesus que falou momentos antes: eu, o filho do homem, não tenho nem onde reclinar minha cabeça. O mesmo Jesus que fala: os pássaros não têm seus ninhos, as raposas seus covis, mas eu não tenho onde reclinar minha cabeça, se encontra descansando dentro do barco. Detalhe: no meio de uma tempestade. Porque esse mesmo Jesus, se Ele quiser, Ele pode ser a tempestade. Se esse mesmo Jesus, que é amor, que é graça e misericórdia, Ele pode ser a ventania na sua vida, quando Ele não quer te deixar parado. Quando Ele quer te incomodar, Ele pode provocar isso na sua vida. Nem tudo é demônio, nem tudo é diabo. A maioria das coisas é permissão do Senhor. Ainda vou mais além que isso: é vontade de Deus. O Senhor nessa noite quer nos tirar da zona de conforto. O Senhor quer movimentar as águas ao seu redor. O Senhor quer provocar uma tempestade, um furacão, para experimentar a sua fé, para ver se realmente você está pautado na palavra dele, para você realmente ter a certeza que a graça dele te basta, para que você não vá procurar em outros lugares, outros barcos, outros momentos da sua vida. Se realmente a graça dele te basta, então queira experimentar até a tempestade, porque ele está no barco. Então esses homens novos na fé aceitaram entrar nesse barco, começaram a ir nessa viagem, e começa essa tempestade, e eles ficam loucos no primeiro vento da sua caminhada. Acabaram, então no começo da caminhada com Jesus, quando vem o primeiro vento, eles balançam e falam: será que o mestre não está vendo isso? Nós vamos morrer. Então correram para os pés de Jesus, falou, se inclinaram, se prostraram: Jesus, Jesus, acorda, não está vendo essa tempestade? A gente vai morrer. Eu acredito que não está na Bíblia, mas eu vejo Jesus levantando, meio que sorrindo para eles, assim, balançando a cabeça, se espreguiça, fala: vento, mar, acalma, está assustando os meninos, eles começaram agora a caminhar, fica quietinho.
olha para aqueles homens que estavam ali, que aceitaram o desafio de caminhar com ele, e fala: por quê? A Elisângela falou sobre isso aqui no culto de mulheres terça-feira. Porque vocês são tímidos na fé. Vocês não sabem que eu estou no barco e foi eu que convidei. Vocês aceitaram o desafio porque estão apavorados. E então os discípulos, como eu e você, acalmam o coração. Quando clamamos a Jesus e Ele ouve e resolve o problema, a gente acalma o coração e a gente segue seguindo e caminhando com Jesus. Mas a vida do crente não é fácil. Lembra que domingo eu falei? A vida do crente não é fácil. E quando estão já nessa caminhada, né, eles estão no primeiro percurso, né, e eles colocam o pé em terra firme. Eu estou chegando onde eu vou começar a pregar. E vem logo um endemoniado. O demônio decide entrar em um homem que está naquele lugar, na Gadéria, o Gadareno, ou Genereado, sei lá, como fala na outra versão. E esse homem que ninguém conseguia segurar, ninguém podia com aquele cara naquela cidade. Tanto é que ele morava dentro do cemitério, e a palavra vai dizer que ele estava nu. E os homens começando na fé, andando com Jesus. Eu imagino ele chegando na cidade: você viu, Jesus mandou o mar parar e tudo. É só bênção, é só vitória. Quando eles colocam o pé na terra, vem o endemoniado. Meu Deus, outra prova. E a história continua. Eu vou pular um monte de parte aqui, mas você não vai se esquecer nunca mais de nada. E a palavra vai dizer que o demônio vem e questiona Jesus: por que você vem antes da hora nos atormentar? O demônio falando que Jesus está atormentando eles. E eu faço a ligação com esse texto, com o outro texto que diz que há as portas do inferno que não prevalecerão. Eu vejo aqui o demônio dando satisfação e questionando Jesus: por que você vem me atormentar? Porque a presença de Jesus incomoda o diabo. Se você está cheio do Espírito Santo, é claro que vai causar um efeito. Onde você andar vai incomodar as pessoas que ainda não têm Ele no coração. As pessoas, às vezes dentro da tua casa, às vezes dentro da igreja, vão se incomodar com a tua presença, porque você está cheio de Jesus. E se você está cheio de Jesus e não incomoda ninguém, presta atenção, alguma coisa pode estar errada também. Porque nós incomodamos as pessoas só de caminhar. Só da gente plantar uma igreja do lado desse comércio, do outro comércio e do outro comércio, ele já fica doido. Mas eu não estou nem aí, porque Jesus está no meu barco. Eu não posso afrontar, mas eu tenho que deixar bem claro para eles que Jesus está no meu barco, e ponto. Aleluia. E essa história continua. E quando o diabo pede arrego para Jesus, ainda faz um pedido para o mestre. Fala: joga a nossa legião dos porcos e pede para que se atire no abismo. E Jesus atende o pedido do diabo, o pedido do demônio. Jesus atendendo, não que ele mandou. Mas tem uma coisa por trás disso que talvez você não tenha ouvido. Então os demônios, a legião sai do Gadareno. Outra versão vai dizer que são dois, mas eu vou ficar com uma, que já é legião mesmo. Vai para os porcos, e os porcos se precipitam, pulam do precipício. Então toda aquela população que está ali, que mora nessa cidade, ficam revoltadas com Jesus. Jesus chegou naquele lugar para pregar o evangelho junto com os discípulos. E ele foi lá e resolveu o problema que estava ali, que era um homem endemoniado, que ninguém conseguia segurar o cara, nem correntes, nem algemas, nem surra, nada conseguia. E Jesus resolveu apenas com uma ordem. E vai dizer que esse homem foi bom. Lá na frente vai falar que ele saiu a evangelizar e ganhou muitas vidas. Mas aquela cidade ficou revoltada. Alguns vão falar que foi por conta dos porcos que se atiraram, que era uma das únicas rendas daquele lugar. Outros vão falar que alguns judeus que estavam ali criavam porcos para sacrifício, sacrificavam e depois ainda comiam a carne de sacrifício. Mas isso são apenas especulações de alguns estudiosos. Talvez você nunca tenha ouvido falar disso.
Pode ser que Jesus tenha feito isso exatamente por esse motivo, ou não, mas isso não importa. O importante é que a mensagem que eu trago nessa parte da introdução é que Jesus mexeu na fonte de renda daquele povo. E muitas vezes as pessoas preferem conviver com endemoniados do que alguém mexer em sua fonte de renda. Acredito que Deus está falando com alguém, porque falou comigo. Muitas pessoas preferem caminhar, estar, sofrer, passar prova com endemoniados do que ter alguém mexendo em sua fonte de renda. Quer deixar alguém furioso, vai mexer na renda, no patrimônio, nas finanças. Isso abala qualquer relacionamento. Sim ou não? Se tem uma coisa que deixa o ser humano doido da vida, é alguém mexer nas finanças. Aparentemente aconteceu aqui. Acredito que tinham homens e mulheres naquele lugar falando: por que os demônios não voltam? Estava bom só o demônio, pelo menos nós tínhamos os porcos. Tem gente que prefere os porcos, prefere os demônios, do que ter a sua renda, a sua fonte abalada. Misericórdia. Então até aí tudo bem, as pessoas se levantam e expulsam Jesus e os homens, que voltam para o barco e seguem de volta para Cafarnaum. E aqui a gente vai começar a ministrar a palavra. Aleluia. Aí eu saio de Mateus 8 e vou parar em Lucas 8, a partir do 26. Eu posso falar que eu estou experimentando, você é nova aí. 8h40, e agora não mudo mais. Beleza? Assim que Jesus regressou, agora a gente volta para o barco lá com os galera. Jesus regressou, a multidão recebeu com grande. Observe que ele foi expulso com ódio, mas quando eles chegaram na outra terra, que era a sua terra, ele foi recebido com grande. E aí eu imagino os homens que estavam com ele novos na fé, depois do pastor confundir 85 versículos, se questionando: será que ele sabe o que ele está fazendo? Porque ele falou que ele repreendeu a tempestade, chegou lá, expulsou o demônio e depois colocaram nós para correr. E aí ele voltou de volta e foi recebido com grande alegria. E a história vai dizer que todos estavam aguardando com ansiedade. Próximo 41. Eis que se aproximou de Jesus um homem chamado, que era dirigente da sinagoga local, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe implorou que fosse até a sua casa. 42. Pois tinha uma filha única, com cerca de quantos anos? 12. Com quantos anos? 12. Que estava à beira da morte. E quando ele caminhava, as multidões o comprimiam. As multidões o apertavam. Então Jairo chegou até Jesus e falou: Senhor, me ajuda, minha filha está quase morta, ela precisa de um milagre. Então esse homem chegou, ele era chefe de uma sinagoga, mas o título não quer dizer nada. Mesmo com toda a autoridade, ele se prostrou, ele se rendeu, ele se humilhou para fazer um pedido para Jesus. Ele se humilhou para fazer um pedido para Jesus, e Jesus o atendeu. Eu imagino que Jesus falou: beleza, Jairo, levanta, vamos lá. E aí Jesus andando em toda aquela multidão, todo mundo, era novidade o evangelho, as boas novas. O povo praticamente já tinha aceitado que eles seriam escravos pro resto da vida. Eles já tinham aceitado que eles realmente eram pecadores, e que se não fosse por sacrifício, nada poderia limpá-lo, eles, do pecado. E então esse povo estava criando uma nova expectativa de vida, vendo Jesus trabalhar. Nossa, eu posso ser curado. Nossa, eu posso voltar a andar. Se eu sou cego, eu posso enxergar. Se eu sou surdo, eu posso voltar a ouvir. Se eu morrer, eu posso voltar a ter a vida.
Por isso havia muitas multidões seguindo Jesus. E ali o versículo, se puder voltar, vai falar que esmagavam, muitas pessoas esmagavam, próximo, o comprimiam. Nas proximidades estava certa mulher que havia quanto tempo? 12 anos. Aleluias. Vinha sofrendo de hemorragia e já tinha gasto tudo que podia com os médicos, mas ninguém fora capaz de... Já há 12 anos, essa mulher sofria dessa hemorragia, desse fluxo de sangue. Imagine só como ela poderia estar fraca, mesmo sendo uma mulher que tinha dinheiro, mas ela já havia gastado tudo. Só que o que eu quero chamar a tua atenção aqui, quem é que estava vindo Jesus? Jesus estava caminhando para executar um plano. Jesus estava indo ressuscitar uma menina, estava indo curar uma menina, mas no meio do caminho aparece uma mulher com um problema. O que Jesus faz? Jesus para tudo. O fato de Jesus parar, tudo bem. O problema é Jairo. Imagine qual é a reação de Jairo, tendo a sua filha quase morta. Jairo tinha pressa no seu problema, sim ou não? E muitos dos nossos problemas também temos. O resto eu ia perguntar para vocês se vocês têm a paciência que Jairo teve. Jairo parou, não tinha o que fazer. As suas únicas esperanças era que Jesus fosse até lá, mas Jairo parou, respeitou o tempo de Jesus. Sim ou não? Já parou, não tinha mais o que fazer. Ou eu espero o milagre de Jesus, ou o que eu vou fazer? Eu vou procurar outro Jesus? Eu vou para outra igreja? Eu vou para outro lugar? Não, eu vou esperar. A minha única saída é Jesus. Eu nunca ouvi dizer que existisse outra pessoa que pudesse fazer os milagres e as maravilhas que este homem faz. Então só me resta esperar. A minha prioridade é a minha filha, a minha prioridade é a minha família, a minha prioridade é o meu trabalho, a minha prioridade é o meu descanso, a minha prioridade são N coisas. Mas a prioridade de Jesus é diferente. A prioridade de Jesus é diferente. O que precisamos entender é que Ele tem o melhor dos tempos. Ele pode fazer as melhores das coisas. Ele não faz atrasado. Ele não faz adiantado. Ele faz na hora certa. Então Jesus, que está ali comprimido pela multidão, ele continua caminhando e vem uma mulher por baixo. Ela se prostra, ela se humilha, ela toca na orla do manto de Jesus. Ela se humilha. E daí que ela tinha dinheiro? E daí que ela tinha dinheiro? E daí que ela procurou outros meios de segurar? O importante é que o último meio é o que valia a pena. Depois que ela descobriu que havia Jesus, ela deixou de procurar em outro lugar. Era a sua última alternativa, a sua última opção. Ou não. Poderia ser que tivesse os curandeiros, os macumbeiros, os feiticeiros, o que for. Mas ela escolheu Jesus. E ela entendeu que precisava se prostrar. Eu quero que coloque aí na tela rapidinho Mateus 14:36. E aí a gente volta para isso. Mateus 14:36. A gente vai falar um pouquinho de ordem. Aleluia. Se você for estudar, se você der um Google agora, você vai ver que no hebraico é kanaf, ordem, que significa asa, mas na roupa são franjas, é o final, pequenas tranças. Ela só relou na orla e
foi curada? Porque até as vestimentas de Jesus eram santas. Aleluia. E hoje algumas pessoas falam: roupa não tem nada a ver. Cuidado. Aleluia. Glórias ao Senhor. 14:36. Suplicavam então a ele que ao menos pudessem tocar. Suplicavam a ele que ao menos pudessem tocar na borda do teu manto. E todos os que nele tocavam ficavam plenamente sãos. Isso já é lá na frente. Volta para o 8, onde a gente estava. Então esse foi o costume. E você pode pensar: é por conta de Jesus? Não é por causa do Novo Testamento? Daí então seguiu assim? Se você voltar lá no Salmo 91, o primeiro verso, vai ser: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansa. Você descansa debaixo das asas, que é orla também. Você só não pode estar de passagem. Você só não pode ir para debaixo da asa quando está em perigo, quando está triste, quando teve uma perca. Você tem que permanecer debaixo, prostrado na orla de Jesus, reconhecendo que todos os dias precisamos de um milagre dele. Todos os dias. Lembra que eu falei que orla no hebraico é canaf? Canaf é asa. Então certamente essa mulher conhecia as escrituras do Velho Testamento, mas ela precisou se prostrar. Haviam muitas pessoas. Ela observou o cenário e ela foi por baixo e foi prostrada até lá e tocou. E agora eu quero chegar num ponto para a gente continuar a ministração, que Jesus para e fala: parou tudo. Alguém me tocou. E os discípulos falam: mestre, você está trabalhando demais, se você descansar. Todo mundo aqui te tocou, todo mundo quer um milagre, todo mundo está te apertando. Aí ele vai falar: alguém me tocou diferente. Alguém fez um esforço sobre-humano e me tocou aqui. Eu senti algo diferente, de mim saiu virtude. E isso acontece quando alguém que está desesperadamente reconhecendo que eu posso fazer, me tocou. Alguém usou a minha presença neste lugar como última chance em sua vida. E aí quando o hábito do povo, ele fala: vem cá. E ele fala para essa mulher: tua fé te curou. Porque você se prostrou, você reconheceu. E o seu esforço em tocar o meu coração te curou. Vamos voltar, e Jairo está ali olhando assim, falando: Jesus, vamos logo. Mas ele esperou. Jairo continua aguardando. Jairo espera o momento de Jesus. Jairo decide que como só ele pode, então ele vai esperar. Custe o tempo que custar, ele tem a certeza que Jesus vai resolver o problema dele. E depois disso, eles seguem a caminhada. E Jairo continua e vai. E quando acaba esse episódio da mulher, vem o mensageiro da casa de Jairo e fala: vai parar, não precisa mais não incomodar o mestre. Deixa Jesus aí que ela já morreu. E talvez alguém já falou isso para você. Assim como a mulher de Jó abandona teu Deus e morre, esse mensageiro de Jairo praticamente diz isso: não precisa incomodar mais Jesus não, pode sair da igreja, seu problema não tem mais jeito, já morreu, seu problema não tem mais solução. O que você está fazendo aí? Quantos anos você vai continuar aí clamando a Jesus? Não adianta ficar clamando para Jesus, não tem mais jeito. Eu imagino o Jairo pensando, um cara de paisagem. E Jesus falou a mesma coisa que Jó falou com a mulher dele. Ele fala como um louco, vamos lá. E quando chega lá, a mensagem, o versículo vai dizer que as pessoas viram. E
Jesus chega até onde essa menina foi dada como morta, mas na hora de entrar, repara que tinha uma grande multidão. Mas na hora de entrar, só entrou os homens que realmente caminhavam com Jesus. Os curiosos, gente, tem que ficar do lado de fora da tua casa. Curioso fica do lado de fora, porque são essas pessoas que tentam te desanimar da fé, que querem entrar na tua casa e acaba te prejudicando e você nem percebe. Sim ou não? Sim. Entraram homens de confiança de Jesus dentro dessa casa. Homens de confiança entraram. Jesus olha e fala: fica tranquilo, Talita cumi, cola comigo, vem. Glória a Deus. E essa menina de 12 anos se levanta e vem. Ela se levanta e vem. E agora eu só posso imaginar a cara de felicidade de Jairo. Glórias ao Senhor Jesus. Eu imagino Jairo no sapatinho de fogo, e o Espírito Santo desce naquele lugar, e todos ficam alegres, e os idiotas que estavam rindo começam a chorar, começam a se converter. Aleluia. Glória a Deus. Não é verdade? Tem gente que só converte quando vê o milagre assim, ó, frente a frente. Sim ou não? Não há coisa impossível para Jesus. Quantas coisas desde o começo dessa história, quando estavam para subir no barco, podemos subtrair para a nossa vida? Poderia continuar falando de 12, a respeito de milagres, de multiplicações, que ainda sobraram 12 cestos cheios. Poderia falar dos 12 discípulos. Inúmeras vezes aparece o número 12 no mistério de Jesus. Mas eu foquei nos 12 anos, aleluia, da enfermidade daquela mulher. Foquei nos 12 anos de continuação de vida dessa garota. Aleluia. Poderia falar dos 12 anos de Jesus quando estava ensinando na sinagoga. Mas nessa noite, o que o Senhor falou no meu coração e pediu para que eu compartilhasse com a igreja é que quando Jesus está no barco desde o começo, não tem como dar errado. Que devemos respeitar o silêncio dele, devemos respeitar o tempo dele resolver as coisas. Não é no nosso tempo, Grazi, não é no nosso tempo. Não é. Marta, não é no nosso tempo. É no tempo de Deus que as coisas vão acontecer. Só que devemos ter a fé de Jairo. Esperar, parar. Se eu estou com Jesus, não tem problema. Vai dar certo, de um jeito ou de outro, vai dar certo. Porque eu estou com Jesus. Eu estou com Jesus, vai dar certo. Não tem como dar errado, Luana. Precisamos nos manter na presença do Mestre. Não há diagnóstico de morte. O médico pode ter te desenganado, mas se você está no barco com Jesus, pode falar o que quiser, porque Ele é a própria vida. A palavra dele me garante que ainda que eu estiver morto, viverei. Fala, pastor, mas aí ele está falando que se você morrer nesse plano terreno, você terá a vida eterna no céu. Aleluias! É isso que eu almejo. Se eu morrer daqui a pouco e menos da metade dos meus sonhos se realiza aqui, não tem problema, são sonhos terrenos. O que mais precisa nos importar é os nossos planos celestiais. Melhor ainda, os planos celestiais do Senhor para a nossa vida. Quantos milagres estão aguardando aqui nesses objetos? Ato de fé. Acredito que através dessa água serão curados, serão férteis, serão purificados, que os filhos vão beber, que a família vai tomar. Alguns vão até tomar banho com essa água. Acredito que serão curados. E Jesus faz, porque isso é fé. Isso é fé. Existem muitas cartas, muitos pedidos, documentos, existem fotografias, tudo para trazer para a presença do Mestre.
tendo a certeza que Ele vai fazer, mas é no momento certo. Mesmo que estejam dando um monte de tiro aí fora, fique em paz. Se você morrer, você vai para o céu. Pastor, mas eu não quero desse jeito não. Está com medo, né? Você tem dúvida para onde você vai? Escolhe de pé em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Tem mais uma coisa para falar de quando Jairo ficou esperando Jesus curar a mulher do fluxo de sangue. Para Jairo, a prioridade e a vontade dele é que Jesus agisse na hora, continuasse a caminhada. Mas o milagre que aconteceu na vida daquela mulher, eu acredito que trouxe tranquilidade. Aleluia. E o crente, ele deve ficar feliz de ver os milagres acontecer na vida das pessoas. Porque tem vezes, eu já vi até comentário de crentes que parece que sente até inveja porque o milagre está acontecendo e outras pessoas não está acontecendo na vida deles. Mas são pessoas que não se permitem que o milagre aconteça. Parece que só acontece com fulano. Por que não acontece comigo? Não vou falar da revelação da Elisângela não, já sei que é isso. Não vou falar. Falei. Mas não é disso hoje que eu estou falando. Os testemunhos, os milagres que acontecem com o nosso povo, que vemos com outras pessoas, que foi Jesus que fez, isso edifica a igreja, gente. Isso é para fortalecer e engrandecer a fé que já existe dentro de você. José Henrique testemunhou, Diogo testemunhou, Romildo testemunhou, muitas outras pessoas ainda precisam testemunhar, e isso é para edificação da igreja. Isso é para que a gente possa ter a certeza que Jesus continua executando dentro do plano de salvação esses milagres. Vai acontecer, mas precisa existir um posicionamento. Precisamos ter um posicionamento, Nilza. Precisamos nos manter firme e obedecer o que Jesus quer que a gente faça. E não é difícil saber o que Jesus quer. Eu sei que quando vocês oram, acontece da mesma maneira que quando eu oro. Independente de eu ser um pastor da igreja ou não, quando eu oro, eu sei exatamente o que eu estou fazendo certo, e eu sei exatamente o que eu estou fazendo errado. E eu sei exatamente que alguma coisa possa não estar acontecendo, porque ainda falta eu abrir mão de algumas coisas, ou me posicionar de algumas coisas. Então nessa noite eu quero orar com vocês. Se houver alguma coisa que possa impedir que esses milagres aconteçam em sua vida, ore, pedindo força de Deus, do Espírito Santo, que é o Consolador, para que Ele possa nos ajudar. Até para ter fé precisamos da ajuda de Deus. Peça para o Senhor fortalecer, para que a gente venha conseguir permanecer firme na presença dEle, para que essas tempestades ou esses ventinhos que batam não nos confundam, para que a gente não fique cocheando em dois pensamentos, para que a gente não ache que o silêncio de Deus é porque Deus não existe. Ele existe, Ele contempla todas as coisas, Ele está vendo as suas lágrimas, Ele está vendo o seu sofrimento, mas é no tempo dEle. A frase que eu sempre falo, eu tenho que falar de novo nessa mensagem: o Senhor não te daria algo que você não fosse capaz de devolver. Por isso que Ele tem falado para algumas pessoas, falando: o Senhor vai te dar alguma coisa, mas é dele. Você só precisa aceitar que é dele, que é só emprestado. Foi ministrado isso na salinha, né? Nosso departamento infantil ministrou às crianças que o Senhor nos deu os filhos para a nossa responsabilidade, mas são emprestados porque são dele. Tudo é dele.
E sempre quando a gente se apega muito a uma pessoa, ou seja, filho, ou em um relacionamento, a gente coloca diante de Deus que o que vale mais são essas pessoas. E não é verdade. Devemos ter responsabilidade, devemos cuidar, mas o mais importante é o Senhor. Se a pastora Amanda um dia perguntar para mim quem é mais importante, ela ou o Senhor, é melhor que ela não pergunte. Porque eu sei que se ele perguntar para ela, coitado de mim. Então o Senhor deve vir em primeiro plano. Aleluia. Porque é Ele que cuida de todas as coisas. Ele não é egoísta, Ele não quer você só para Ele. Mas você precisa entender que para Ele e por Ele são todas as coisas. Existem coisas que a gente ainda não entende, nem vamos entender, que só vamos saber no céu. Porque a maior pergunta é: Senhor, se o Senhor é por amor, o Senhor é tão poderoso, por que crianças são assassinadas? Por que muitas pessoas sofrem? Por que existe a morte? Se o Senhor que fez o demônio, por que não acaba com ele? Espero chegar no céu e você pergunta para ele. O que eu consigo entender e explicar para vocês agora é que já somos mais que vencedores. E o Senhor quer usar a minha vida e a tua vida para edificar a fé de outras pessoas. O Senhor também quer que a gente viva um pedacinho do céu aqui na terra. Isso é possível. Talvez você não queira todas as coisas que você quer, mas você já tem as coisas que são suficientes para você. Feche seus olhos. Eu quero orar nessa noite. Aleluia. Glória, glória ao nome. A minha vontade de que Deus atenda meus pedidos não pode abortar a vontade dele sobre a minha vida. Tudo bem, não aconteceu no tempo que eu queria, ok. Mas eu sei que no tempo dele vai ser melhor do que eu pensava. Se não aconteceu agora, foi para que eu não desperdiçasse. Talvez ele queira estar te dando uma estrutura para que você fique mais forte na fé, para que você receba as grandes coisas que ele tem para a sua vida, os grandes projetos que ele tem para a sua vida. Mas primeiro ele precisa te fortalecer, senão você não vai aguentar. Senão você vai desperdiçar, senão você vai se perder, senão você vai envergonhar a obra dele. Senão você vai testemunhar hoje e amanhã já vai testemunhar. Aleluia. O Senhor fala através dessa palavra que a sua cura ela vai vir, mas desde que você confie totalmente nele, continua fazendo seus exames, continua buscando os médicos. O Senhor levantou esses doutores, foi para isso mesmo. Mas entenda uma coisa: independente da medicina ser boa, ser particular ou pública, só vai ser curado com a permissão dele e quando ele quiser. Porque quando ele quiser, ele vai sim usar os médicos, vai permitir que faça uma cirurgia, mas se ele quiser, ele pode te curar com apenas um sopro. Aleluia, Senhor Jesus Cristo. E se você acha que tem pessoas que estão mortas espiritualmente dentro da tua casa, convida Jesus para entrar lá. Quanto tempo faz que você não conversa com ele? Quanto tempo faz que você não convida ele para entrar nessa situação? Quanto tempo faz que verdadeiramente você não fala: Jesus, está quase morta, mas eu creio que você pode levar vida. Convide, mesmo se tiver tempestade, se tiver pessoas endemoniadas no teu trabalho, mesmo que aconteça todas as coisas, tenha certeza que Jesus está com você. Só seja obediente, que é melhor obedecer do que sacrificar. Não se perca no desânimo. Desânimo é falta de Jesus. Desânimo é falta de trazer a lenha para o altar e queimar. Nós voltamos nas mensagens. Porque quando estamos quentes e fervorosos no Espírito, não há dúvida. Não sabemos como vai acontecer, quando vai acontecer. A certeza que temos é: se Ele falou, Ele vai cumprir.
E agora eu quero que cada um de vocês orem. Eu quero que cada um de vocês fale com o Senhor nessa noite. Sejam específicos. A palavra do Senhor diz que não sabemos pedir, e ainda quando pedimos, pedimos mal. Porque o Senhor que eu conheço, Deus que eu conheço, Jesus que eu conheço, Ele se atenta em cada detalhe. Ele percebe quando você toca na orla dele, mesmo que esteja sendo exprimido. Toque a orla de Jesus nessa noite. E aprendemos nessa noite que para tocar a orla dele, para que ele sinta no coração que dele saiu virtude, é necessário se prostrar diante dele, se humilhar. Não é ser humilhado por pessoas, não, igreja. Não fomos feitos para ser tapete do diabo. É para se humilhar na presença dele. Ele é digno. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, louvado e agradecido seja teu santo nome. Eu me prostro ao teu pé. Eu reconheço que mesmo sendo pastor, Pai, de nada adianta todos os dons, toda a sabedoria, tudo que aprendi dentro e fora da igreja, se não estiver tocando o teu coração, Pai. Sou insignificante diante de Ti e reconheço, Pai, que sem a Tua presença eu não sou nada e eu morro. Sem a Tua presença, as enfermidades me comem vivo. Por isso eu reconheço que só o Senhor pode fazer, Pai. Então que seja no Teu tempo, que seja, Pai, na Tua vontade sobre a minha vida.